Olá, amigas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Sem Louça pra Lavar. Aquele podcast que a gente deixa a louça de lado, pega no ponto e fala sobre vida, relacionamento, tudo que nos atravessa. Eu sou a Bruna Mário. Eu sou a Cris. e hoje, antes de apresentar a convidada, já vou pedir para vocês deixarem aí o like, compartilhem com o pai, com a mãe, com a tia, com a vizinha, com a irmã. E hoje o tema tá daquele jeito. Vai ser continuação, mais ou menos, do tema da semana passada. E hoje, nossa convidada é a maravilhosa Luciana, que é gestalt terapeuta, psicóloga clínica, mãe, esposa, dona de casa, mãe de pet, mãe de planta. Tudo, gente. Mil e uma funções. Só mulher foda que a gente chama aqui, tá? Seja bem-vinda, Lu. Obrigada, meninas. Na verdade, essa apresentação é sobre falar dos múltiplos papéis das mulheres, né? E eu nem vou entrar nesse tema aqui, porque esse já é para outro tema, mas é exatamente isso. Nós somos múltiplas e a gente acaba exercendo esses papéis na nossa vida de uma forma difícil, desafiadora, mas muito boa também. É muito boa. Quando a gente fala, não, vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo, a gente já arranja outras coisas para fazer. Então, a gente gosta, né? A gente reclama, mas Bom, é eu já posso difícil. entrar no tema de falar assim, a gente gosta ou também a gente acaba sendo, mais uma vez, iniciado nesse lugar de que a mulher faz tudo, que a mulher executa tudo, e é por isso que a gente faz, é por isso que a gente gosta, né? Então, assim, o que a gente verdade. gosta? Que não existe o ócio pelo ócio, né? Para a mulher tem que ser o ócio criativo, o ócio produtivo, a gente nunca tem chance de descansar. E quando a gente fala em descanso, a gente sempre se sente culpada, né? Sim. Eu, pelo menos, me sinto. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre o vídeo que bombou. Tá bombando aí já há uma semana. A gente começou a falar no último episódio sobre o vídeo do Felca, né? Que ele nomeou, né, de adultização. Só que se a gente for olhar, de fato, não é só adultização, né? São várias coisas. É erotização, é pedofilia. Eu acho que ele quis dar uma suavizada no tema, que quem viu, eu assisti até o fim, e que foi algo que me provocou muito incômodo. Não é algo que é de hoje, isso acontece já há muito tempo, mas parece que ninguém falava, ninguém via, e ele falou, jogou luz, e agora saíram vários deputados, vários senadores correndo para fazer projeto de lei para tentar normatizar algo que está aí já há séculos, né? Mas hoje, com a internet, né, deu luz à questão. E aí, para a gente começar, né, eu queria perguntar por que, Lu, esse tipo de conteúdo hoje na internet gera muito like, é muito consumido hoje na internet esse tipo de conteúdo com as crianças e os adolescentes, né, em fase de crescimento. Sim. Tem duas questões aí, né? A primeira é que a gente já começa a perceber que cada vez mais as crianças e os adolescentes estão expostos a essa realidade, né? Então, quando a gente pensa assim, por que tem mais vídeo sobre isso? É porque tem mais criança utilizando uma rede social, né? Cada vez mais adolescente sendo exposto a um ambiente que não é ambiente de criança, não é ambiente de adolescente, tá? Isso já começa por aí, né? A gente também tem uma outra questão que é o que a mídia faz, né? Porque a mídia, ela seduz aquela criança, de certa forma, a estar naquele lugar com temas que passam ali despercebidos. Então, eu levo o quê? Um desenho. Bobbie Goods. Vamos falar sobre pintura de Bobbie Goods? E as crianças começam a pintar Bobbie Goods ali, né? Então, vamos lá, Bubu. Que aí eles começam a trazer os temas da moda, né? E colocam ali e a criança vai por trás daquilo, né? Ela tá por trás daquilo ali. E começa de uma forma inocente, porque quando as crianças estão ali, elas estão numa inocência daquele conteúdo que é exposto, tá? E a verdade que a gente não pode esquecer é que, assim, a internet não é ingênua. Não existe ingenuidade nesse lugar. Então, tem toda uma questão por trás daquilo que se apresenta no primeiro momento. Então, os dois motivos que eu coloco nesse primeiro momento
o conteúdo cada vez mais sendo usado, na verdade a rede social cada vez mais sendo usada por crianças e adolescentes, então já aumenta esse número, e uma sedução da mídia com temas que teoricamente são temas infantis, né? Então já começa por aí nesse primeiro momento. Não, e é interessante que o próprio algoritmo parece que tem uma perversão mesmo. Eu tenho filhas pequenas, elas não têm redes sociais, mas elas acessavam os vídeos do YouTube. Sim. E eu parei, não deixo nada. Porque quando começava com um conteúdo simples, um desenho, daqui a pouco ia parar ou uma coisa assim meio macabra, Sim. ou um conteúdo explorando criança que não era para ver, criança indo para a escola. Que eu sempre falava isso, olha, fulaninha fazendo isso. Eu falei, mas não é para vocês viajando, e elas queriam fazer a mesma coisa. Eu falei, não é para vocês verem isso, eles estão explorando essa criança. Sim. É muito, cara, isso é muito perverso. Cris, você chegou a pegar, não sei se as meninas chegaram a pegar, porque são de épocas diferentes, né? Minha filha e as filhas da Cris. De uma porquinha muito famosa aí, que bombou, que geralmente começava com uns videozinhos né, tranquilos ali, a família reunida, daqui a pouco ia para um lado mais macabro mesmo, de sangue, olho assassinato, preto, olho preto, gente. sim. Elas chegaram a pegar isso aí? Porque o algoritmo vai rodando sozinho, vai mudando, né? Vai trocando, que você fica ali assistindo o tempo todo. Sim. Começa muito tranquilo, daqui a pouco você tá vendo uma coisa absurda. Tá lá a criança assim, enfeitiçada. Vidrada, né? Isso Porque aí. as crianças estão vidradas nesse conteúdo. Até porque é um conteúdo para elas que vai, de uma certa forma, chocar e chamar atenção. Sim. Né? Quando a gente vê alguma coisa chocante pra gente também não fica assim, calma aí, deixa eu ver o que é isso. A criança é a mesma coisa. Aquilo chama a atenção dela, prende ela nesse conteúdo, né? E no próprio vídeo do Felca, ele fala exatamente isso. Porque ele faz um teste lá na hora, né? Não sei se vocês viram o conteúdo todo, você viu? Ele, na mesma hora, ele cria uma conta, ele já começa assim, olha, o que o algoritmo faz com você, né? Você começa a acessar um vídeo de criança na ginástica comum, né? E aí ele começa a só trazer vídeos com esse conteúdo. E é sempre sobre a criança, porque você começou ali, ele percebeu que você tem interesse, né? Então, quanto mais tempo você passa assistindo esse conteúdo, ou que você compartilha esse conteúdo para alguém, ele entende que aquele conteúdo é um conteúdo que você deseja assistir, né? Então, sim, não é que não parece, não. O algoritmo realmente ele faz isso, ele só entrega para você aquele conteúdo. Né? Eu acompanho uma influenciadora dessa, até esqueci o nome dela agora, e ela fez um teste. Ela tem o dela, que ela fala sobre maternidade, sobre mundo feminino, fala sobre várias coisas. Ela falou assim, agora eu vou fazer um teste. Não estranhem, mas a gente vai fazer o teste do algoritmo. Porque os meus vídeos entregam até X. Sim. Aí ela começou a postar vídeos com a imagem dela, né, alterada e ela se vestindo como se fosse uma menina. Usando penteado, roupa. Ela começou a receber várias mensagens de homens e o vídeo dela entregou para um número quase o dobro, o triplo do que normalmente entregava. Então ela falou assim, tá vendo? Até a própria plataforma das redes sociais entregam muito mais quando você explora o seu corpo e quando você se põe mais jovem, né? Com uma coisa mais infantil. Então, a própria plataforma, né, vende esse consumo. Sim, a própria plataforma que ao invés de sinalizar uma preocupação, um cuidado, um alerta, né, de que, olha, esse conteúdo está sendo entregue para essa rede aqui e atenção, não, eles continuam, né? Porque existe um interesse, aquilo ali é monetizado, né, gente? Então, assim, existe esse interesse, infelizmente. Então, a plataforma continua entregando, né? Pois é, e assim, essa questão da erotização, né, que é a palavra correta, como a Bruna falou, da erotização das crianças, vem de fontes que parecem muito inofensivas, assim, é uma roupinha, um sapatinho com salto, os próprios conteúdos das redes sociais. E, né, por que você acha que vem
disso e como também evitar, né, esse tipo de exposição das crianças para coisas que a gente nem imaginaria que vai levar à erotização. Sempre que a gente fala sobre a questão da criança e da roupa, eu lembro muito da minha irmã, né? Porque a minha irmã ficava assim, gente, mas isso é adulterado. Aí eu falei, o que é adulterado? Ela é uma criança que é adulta, tá adulterada. Mas Isso me traz mesmo. sempre. E aí ela sempre trazia essa questão assim, parece um adulto, né? Naquele corpinho de criança. E é exatamente isso, né? É você arrumar uma criança sem ser criança. E aí tem uma questão que eu acho que tem uma linha tênue aí, porque a gente está numa sociedade hoje onde a gente respeita mais a individualidade da criança. A gente respeita mais o querer da criança, tá? Porque a criança, ela realmente é um indivíduo e ela realmente tem uma escolha. Gosto de usar saia, não gosto de usar saia. Ok. Até aí tudo bem, né? Só que a gente está também, ao mesmo tempo, num período onde, assim, onde que é a minha linha do eu respeito ou eu imponho o limite? Porque criança precisa de limite. Sim. Criança não tem... Primeiro que ela não tem a malícia. Ela não sabe se aquela roupa que ela tá pode chamar a atenção de uma pessoa que tem uma má intenção. E nós temos pessoas com má intenção, seja na internet, seja na rua, seja em qualquer lugar, né? Então, essa questão da gente virar para uma criança, né? Eu tenho uma filha menina de 7 anos, e aí, menina, 7 anos não tem modos, né? Assim, não sabe que eu preciso fechar minhas pernas se eu tô de saia. E eu preciso falar assim, fecha suas pernas, filha, você tá de saia. Mas por quê? E aí eu preciso falar para ela, de verdade. Porque existem pessoas que podem olhar para as suas partes íntimas com outro olhar. Então, você precisa fechar suas pernas. Olha que chato, porque o homem, em momento algum, ele é ensinado a fechar as pernas, né? Mas, enfim. E aí, a gente tem essa questão do limite. Essa é uma roupa que você não pode usar. Isso aqui é roupa de adulto, não é uma roupa de criança. Sempre achei divertido, e eu fazia muito isso quando eu era criança, de usar os sapatos altos da minha mãe, né? De ficar desfilando em casa. Uhum. Ok, em casa. É uma brincadeira de criança. Mas isso não é uma roupa para a criança estar na vida dela. Porque ela está sendo exposta para uma fase que ainda não é a fase dela. Então, a gente precisa ainda filtrar qual é a roupa que você usa e qual é a roupa que você não usa, né? Qual é a roupa que te deixa mais exposta e uma roupa que te deixa um pouco mais segura, e essa é a palavra, né? A outra questão é do quanto que a gente, enquanto pais, né, tem essa responsabilidade de guiar, de orientar, de cuidar e de proteger. Porque essa é uma questão da parentalidade. A gente precisa proteger essas crianças. Então, você com a sua filha, eu com a minha, a gente precisa, de fato, assim, esse não é um ambiente que você possa usar essa roupa, esse não é um ambiente que você possa estar. Então, a gente precisa ser ali mais atuante nesse lugar e não apoiar que essa criança, porque é isso que a gente vê, que essa criança esteja ali trajando, né, algo que ainda não é para ela e talvez nem vai ser, tá? Acho assim que independentemente da erotização, quando eu vejo uma criança, normalmente é uma menina, que um menino, ninguém veste um menino igual um homem de 40 anos, muito difícil. Sim. Você vê uma menina... Porque também os homens de 40 anos se vestem como meninos. Então, de fato... Ver uma menina de salto, maquiada, com cabelo pintado, me dá uma profunda tristeza. Uhum. Porque aquilo ali, para além dessa questão da erotização, parece que é uma caricatura. Não é uma criança, é uma caricatura de um adulto. Ela nem é criança, nem ela vai ser assim quando adulto. Isso eu acho triste, primeiro, e também por outras questões que pode provocar questões de saúde, sabe? Por exemplo, tem meninas que pintam as unhas, que usam maquiagem, fica, mas deixa passar, é rosinha, não sei o que, não vai chamar atenção. Tá, mas ela vai começar a usar de aditivo, de componente químico que tem em maquiagem, em esmalte, essa coisa toda. Aí a menina vai começar a usar com 7 anos, aí ela desenvolve uma alergia. Quando tiver na idade de usar, ela não pode usar porque ela usou antes da hora. Sabe?
é para além disso, assim, já que entramos, já que entramos mais nesse- uma nuance dessa coisa de adiantar adiantar de fato, porque todos esses batom, esmalte, sombra, que no início, assim, eu também tenho uma filha de 7, então assim, eu ficava assim, é tão bonitinha, e de repente eu comecei a mudar essa percepção e mudar as regras da minha casa, tipo assim, você não pode mais usar maquiagem, mas mãe, eu falei, não pode mais, eu vou explicar o porquê, por 2 motivos. O primeiro é que ela é vaidosa, é uma característica dela, começou quero sair pra ir pra escola e batonzão, assim, né, rosinha, mas um batonzão, aquela boca, ela tem uma boca linda, assim, então, maquiagem, se botava sombra. E aí um dia ela falou assim, mãe, eu preciso colocar a minha maquiagem, senão eu não fico bonita. Aí eu, Oi. E aí, pá, alerta aqui. Eu falei assim, mas você vai ficar bonita independente da maquiagem, a maquiagem só te deixa arrumada, você sabe, né? Só que ela não sabe, ela tem 7 anos. Ela tá criando já na cabeça dela que para ela estar bonita, ela tem que atender um padrão estético. Aí a gente já começa a aprofundar. Porque começa com um batom. Começa com uma unha pintada. E aí, esse lugar do limite, você não pode mais usar maquiagem. Ah, mas eu gosto, né? Pois é, mas você não pode mais usar maquiagem. Quando você crescer mais, aí você vai escolher se você vai usar maquiagem ou não. Agora, você não pode mais usar maquiagem. E aí, vem entrando um outro tema, o quanto que a nossa sociedade hoje tem dificuldade para sustentar aquilo. Sustentar, ou você não vai usar maquiagem, você não vai ter telefone, você não vai acessar a internet. Então, tem uma dificuldade de sustentar isso, né? E aí, estamos sustentando. Mas, mãe, vai ter uma festa, saco, posso você colocar fala um 1000 gloss? vezes. Sim, Aí só cansa. E aí a criança também vai tentar, gente. Claro, ela quer, eu entendo que ela queira. Mas eu tenho um trabalho ali de formar essa criança e um cuidado que eu tenho com a saúde mental dessa criança, desse adulto lá na frente. Esse é um ponto. O outro ponto das maquiagens, do esmalte, né, é isso, assim, nós tem uma transmissão genética para essa criança também. Então, às vezes, não é somente sobre aquela criança naquele momento. Isso vem de uma alteração genética, que nós estamos já suscetíveis a isso com toda a nossa mudança e transformação do mundo, né? Luciana, quais são os impactos emocionais e psicológicos que essa criança exposta à erotização ela vem sofrer? Qual que ela não vem sofrer? Difícil, né? Muito Porque, assim, cedo, né? Muito cedo. Por uma vida inteira. É claro que, assim, a gente faz terapia, a gente olha para isso, eu aprendo a lidar com aquilo, mas a consequência é para a vida inteira. Não tem como ser diferente. A gente teve um exemplo, quem assiste esses... O Big Brother, né? Daquela menina que tinha não sei quantos milhões de seguidores no TikTok. Vanessa Lopes, não sei. Eu acho que é isso. Que ela surtou dentro do Big Brother. Uhum. Porque ela estava longe das redes sociais, ela estava longe daquela falsa sensação de algo, né? Exatamente. E aí você pôde ver que ela surtou, literalmente, né? Ela até foi retirada do programa para fazer tratamento psicológico, psiquiátrico. Ficou longe das redes sociais. E uma menina. Sim. Começou muito cedo, a VTube. A gente começou a falar na semana passada, né? E falamos da nossa época, né? Dos anos 80, nós tínhamos as paquitas. A gente não tinha tanta influência das redes sociais como a gente tem hoje. Mas aí a gente tinha apelação da televisão. Mas eu acho que na televisão tinha horário, tempo para acabar Limita, e tempo para terminar. Diferentemente das redes sociais. Se você quiser ficar consumindo conteúdo, você fica 24 horas por dia. E é o que você falou, a questão de chamar as crianças, né? E muitas vezes, hoje, né, com as informações, com a internet, eu acho que a gente tem muito mais informação. Não, acho não. Nós temos. E aí a gente consegue ter esse olhar. Porque quando eu olho para uma Bruna há 10, 20 anos atrás, eu não tinha essa malícia que hoje eu tenho de, tipo, olhar uma criança com um shortinho curto e falar assim, nossa,
Essa criança pode estar vulnerável, sabe? Sim. Essa criança utilizando. Então, hoje a gente tem, eu acho que esse olhar, esse cuidado, que muitas vezes minha mãe, tipo, não tinha, né? Nós falamos aqui sobre um episódio, a questão do assédio. Nós 3 fomos assediadas muito jovens, né? A gente era adolescente. E, pra você ver, as nossas mães não tinham ciência disso. E não tinham esse cuidado. A minha mãe não tinha esse cuidado com a roupa que minha filha... Isso de sentar direito, sempre. Mas até meu pai, quem me ensinava sempre era meu pai, de botar a mãozinha e tudo. Mas eu acho que hoje a gente tem um olhar... E foi reportagem do Fantástico também, né? E algumas mães falavam, nossa, eu não tinha a ideia que determinada jogo... adultos poderiam conversar com meu filho. Então, assim, as crianças hoje e os adolescentes não estão livres. Sim. E eles não podem estar livres dos pais, inclusive, né? Assim, só para reforço. Por quê? Se antigamente nossos pais falavam pra gente assim, não fale com estranhos na rua. Esse lugar, você não vai pra esse lugar que você não conhece ninguém. A criança tá num lugar que ela não conhece ninguém, ela pode falar com o estranho sem que você saiba. Ela tá dentro do quarto dela. Falando com estranho. Falando com estranho. Fala, Não, amiga. eu pensei alto aqui. Eu tô lembrando aqui que realmente a internet trouxe muita coisa ruim, mas também trouxe muita informação, né? Isso que você falou, de hoje a gente ter um olhar diferenciado. Porque na nossa época era muito comum também a grande mídia, já tinha essa erotização. Quem nos anos 90 aí não usava aquele shortinho com fecheclé do lado, Gente, aí de calça da gángua, Dançando da boquinha gangue. da garrafa. eu não quis falar o nome aqui dos grupos, mas a boquinha da Já garrafa, o lancei logo o nome segura, do produto. rala e... Né? Eu me lembro que teve um carnaval que eu tinha 10 anos de idade, estava com um shortinho daquele, um top, a luvinha. Da Carla Pérez. Não pode falar os nomes. Eu não quis falar, mas assim, sempre teve isso, né? Sempre. E é E sempre os como a nossos Cris pais falou. talvez não se incomodassem tanto quanto hoje a gente se incomoda pela quantidade de informações e de casos também que chegam pra gente, né? O tempo inteiro. Isso é uma coisa que E é, muito que é mais interessante. rápido também como essa informação chega, como essa imagem dessa criança chega, esse vídeo, né? E pra quantidade de pessoas também que chega. O que eu acho interessante é essa fala, assim, sempre existiu. Porque é uma fala comum, né? Assim, sempre existiu. Sempre existiu. Mas assim como a gente era influenciada pelas paquitas, né? A gente não tinha uma venda daquilo pra internet. Porque, assim, nosso telefone era do jogo da cobrinha e olhe lá, né? Quando a gente tinha. Então, assim, era outra realidade, era outra exposição e era outro acesso. A gente tinha informação, a gente não tinha acesso à informação, né? A gente passa a ter acesso à informação. Talvez isso não tenha aumentado, só tenha tido descortinado. Pode ser que sim, pode ser que tenha aumentado também, né? Fato é que existe uma erotização nessa roupa, existe uma malícia nas pessoas, né? Porque quando a gente coloca, né, a roupa lá para dançar no bloco de carnaval, quem nunca, né? Porque a gente fazia isso, a gente faz na inocência. Mais uma vez, quando uma criança posta um vídeo na internet, a maioria deles, né, ele é um vídeo da inocência. A questão é como que as pessoas estão olhando para essa criança. Como a gente tem ali, naquele ambiente, a gente tem uma pessoa que vai olhar como a gente olha, né? No sentido de só olhar sem ver uma maldade, porque às vezes a gente não percebe a maldade, gente. Uma foto, a gente não percebe a maldade. Mas uma pessoa que tem maldade, um pedófilo, ele olha com um olhar que não é o mesmo que o nosso. Não, e fora que, né, na nossa época, a gente saía com shortinho, aquelas pessoas que você cruzava no caminho te viam. Hoje, não. Você lança uma imagem e tá para sempre, vai pro mundo inteiro. E para quantas pessoas, né? E não some, não. Por mais que você retire o conteúdo, ele já foi para outra pessoa, para outra, acabou. Tá ali a imagem daquela criança, daquela maneira, boa ou ruim, para sempre. Sim.
E as pessoas não têm noção e ficam expondo, mesmo quando não é em situação de erotização. Sim. Eu vejo muita exposição de criança o tempo todo. Uhum. A pessoa quer fazer das redes sociais o álbum da criança e não percebe que aquilo ali vai ficar para sempre. De repente a criança cresce e nem quer mais. Tem vergonha. A criança daquilo não ali. vai querer mais, é certo, assim, a criança não vai querer mais. Porque quando a gente já começa a nossa fase, ela já ficou assim, para de tirar foto, não quero foto. E o quanto que nesse lugar eles não são respeitados, né? Uhum. Porque assim, mas eu quero foto, tira foto. Então assim, gente, a criança tem o direito de querer ou não querer aquela foto. Olha, tinha que ter Né? falado isso pra minha mãe. Eu odiava tirar foto. Não, eu gostava. As minhas fotos de aniversário, eu sempre fazendo careta, debochando, porque eu odiava. Aí eu fazia. Eu pra sempre sacanear. gostei. Eu Também sempre nunca gostei. gostei de tirar Não? foto. Não. Eu sempre gostei. E isso é uma invasão, né? É. Assim, uma invasão do seu espaço, do seu ser. Eu não quero, né? E, assim, um plus nisso, se a gente pode piorar a situação, vamos piorar, porque isso está acontecendo, a gente tem o advento da IA. Então, uma Nossa. foto, que somos nós aqui, ó, nós 4 tirando uma foto, ela pode virar um vídeo. Gente, isso é assustador. É assustador mesmo. É assustador mesmo. Vira um vídeo, inclusive, pornográfico, Sim, de nudes, sim. essas coisas todas. Sim. E aí, entrando nessa questão da pornografia, né? A gente falou da erotização e aí aqui falando da erotização com a questão da exposição, né? De usar roupas que não incentivem, porque incentivar seria a palavra errada, mas que outras pessoas olhem com um olhar deturpado para aquela criança, né? E o que eu tenho percebido muito é que hoje os jovens estão se iniciando na questão sexual, muitos jovens. O vídeo do Felca mesmo mostrou, né, que aquele influenciador levava as crianças e ali fulano, eu quero falar com fulano, quero ficar com fulano. Já beijava na boca. Gente, eu fui beijar na boca muito Tinha um tarde. reality, né? É um reality. Eu comecei minha vida sexual, ao meu ver, né? Eu tinha 18 anos, 19 anos. É uma idade que, se você for ver hoje, as crianças com 16, crianças com 14, se iniciando na vida sexual. Então, e a gente abre as redes sociais, você vê as meninas hoje, nem 15 anos já botando silicone, né? Já fazendo todo um apelo. Isso devia ser proibido, inclusive, É. né, gente? Mas ok. A Cris falou, né? Negócio de botox. Eu fico chocada. Vários Eu fico procedimentos chocada. estéticos. E aí, eu queria te perguntar isso. Você, como psicóloga, você acha que existe uma idade ideal, né? Aqui a gente não vai falar a idade certa, mas uma idade ideal que a pessoa já está madura o suficiente, já consegue ter consciência para iniciar a sua vida sexual? Bom, você já usou a palavra que para mim define. Madura. Né? Porque se a gente... Eu adoro pegar essas... Até as perguntas que vocês mandam pra gente, né? Pra gente poder guiar um pouquinho. Bom, gente, eu sou das antigas, né? Então eu joguei no Google. O que o Google vai me falar? Mas geralmente eu joguei no chat GPT ultimamente, né? Mas assim, eu queria entender qual é a resposta da internet. Porque essas crianças, esses adolescentes, conversam com quem? Com o chat GPT. Ainda tem isso, né, gente? Tá? Que eu fui pegar o chat GPT tem alguns meses. Deixa baixo. Vai deixando baixo aí. Mas é isso. Eu fui olhar no Google, porque ainda olho no Google. Mas essas crianças querem ter as respostas, a troca, né, desse diálogo que é inexistente, através de uma inteligência artificial. Então eu joguei lá. Qual a resposta que vem? Pasmem. 13 anos. 13 anos? Por que te dá Gente, essa 13 resposta? anos, eu acho que eu não tinha nem beijado na boca ainda. E por que te dá essa resposta dos 13 anos? Porque o seu organismo, ele já entrou na puberdade. Gente, você mas já está formada. inclusive é crime. Exatamente. E olha a resposta que a internet te dá. Então, se você conversa com a internet, você olha o quê? 13 anos. Podem jogar, tá? Podem jogar. Meu Deus, tô chocada. Eu joguei antes pra saber.
uma criança de... Pra Mas mim, você né, perguntou assim de adolescente. forma biológica, porque vocês estão falando assim, Eu já perguntei da entrou na forma como vocês me puberdade. perguntaram. Qual a idade Beleza, para mas iniciar a sua vida sexual? 13 anos. Mas não. Genérico, né? Genérico, tá? Fora que é crime, exatamente. Porque uma isso. criança, quando quer descobrir isso, a pergunta que ela faz é: quando que eu posso começar? Né? Chocante. Só que ela não tem nenhum amadurecimento para isso, gente. Não, nenhum. 13 anos. Meu Deus do céu. Nem lembro de eu tava com 13 anos. Então, quando você traz essa pergunta, você já traz com a palavra que define isso. Amadurecimento, para mim, é diferente do seu amadurecimento, do seu e do seu. Cada um amadurece de forma diferente aqui. Então, não tem idade. Não existe idade para definir quando que uma pessoa, seja mulher ou homem, inicia uma vida sexual. Até porque, se for levar em conta o amadurecimento, tem gente de 40 anos aí que não devia estar transando. Sim. Olha não. Continua. E eu vejo isso, as minhas amigas que são professoras, né, a gente conversando, elas falam, Bruna, porque assim, gente, eu fui crescendo na minha faixa etária, eu não fui precoce em nada. Uhum. E aí, quando as minhas amigas, e aí Mariana como professora, né, elas falam exatamente isso, que pra mim, gente, 12, 13 anos é criança. Já Não, eu tem fui. todo um despertar, né? Eu fui um pouco precoce. Eu não fui, Você não. foi? Fui. Isso é péssimo. Eu fui um pouco precoce, primeiro pela questão biológica. Com 12 anos eu tinha a altura que eu tenho hoje. Era mais magra, mas já tinha muito seio. Então eu chamava muita atenção de homens mais velhos. E aí, E eu gostava, achava interessante, achava Porque legal. você tava é, achando- Sim, mas essa é a questão. O que te faz ser precoce? É péssimo. você de dentro pra fora ou é de fora pra dentro? Foi de fora. São pra os dentro, com olhares que te certeza. faz ser precoce ou você que desperta isso dentro de você? Porque o que está acontecendo com essas crianças é que elas estão formando a identidade delas de fora para dentro. E por que você desperta isso dentro de você? É a pergunta. Desperta o quê? O interesse? Não, como ela falou, a sexualidade. a sexualidade precoce. Então, ela vem com o que é externo, né? Vem com o olhar do outro, que aí você começa assim, eu gosto de me sentir interessante para aquela pessoa. A verdade é que a humanidade, em geral, busca a aprovação do outro. Então, a partir do momento que eu desperto um olhar em você e que eu percebo que aquele olhar agrada, né? Que a forma como eu sou Sim. te agrada, eu começo a despertar isso dentro de mim. E aí eu acho que de dentro é isso, o despertar, mas o querer também, né? Porque o Sim. despertar, assim, eu me sinto desejada, eu me sinto, né, que o outro está gostando de mim, mas pode ficar por aí. Uhum. Mas eu querer experimentar e ver, aí eu acho que é de dentro pra fora, né? Mas hoje me causa bastante espanto, gente. Uhum. Né? Eu que não sou mãe, eu fico vendo hoje. Eu acho que quando meu marido era vivo, ele falava, ai, gente, não sei se eu quero botar uma criança nesse mundo, não. E hoje, eu que eu tenho, né, que eu falo que eu não quero ser mãe, eu falo, gente, mais do que certo, porque eu muito fico difícil. tão chocada com essas coisas. Sim. E o vídeo do Felca, porque não é algo que não chega pra mim, porque eu não vivo Não, nesse você não vai acessar esse mundo, não conteúdo? acesso esse conteúdo, não vivo em meios de criança, né? Minhas amigas estão tendo filhos agora, então, assim, eu fiquei bem chocada. É um Bem vídeo que chocada. causa um incômodo muito grande. Inclusive, eu falei isso na semana passada, a gente estava até falando com o Jonathan, que viu o documentário todo, né? É um gatilho, e ele avisa isso no início, realmente Sim. causa um incômodo muito grande. E eu dei graças a Deus que eu não conhecia ninguém ali daquele vídeo também. Mas eu vou te Ítalo falar. Santos, eu nunca tinha ouvido Nem falar eu. desse cara. Eu falei, gente, não, graças a também Deus, não. tô no caminho certo. Uhum. Não chega nada disso pra mim. Pegando esse gancho de você iniciar a vida sexual muito cedo, falar um pouco dos meninos também, né? Uhum. Que as meninas, ela têm uma influência social passiva, os meninos ativa, né? Nos anos 80, 90, por exemplo, muitos meninos iniciaram a vida sexual com
profissionais do sexo. Tinha essa pressão da própria família mesmo, né? Uhum. Quando chegava com 12, 13 anos. Olha a idade. Isso. E como isso pode afetar psicologicamente? Tô cagada também. Os meninos geralmente são inseridos nesse universo sexualizado muito cedo também, né? E eu acho que muito antes das meninas, não. Porque eles consomem Por quê? muito mais E, pornografia, gente, quantas né? vezes a gente já ouviu aqui? Ah, prende suas cabras que eu vou soltar. Os bodes. Meus bodes. bodes. Então é isso, né? Nós mulheres Não, e eles são muito mais expostos à fomos pornografia. repreendidas, né? Uhum. Da questão sexual e os homens não. Já tem a namoradinha. Ai, gente, isso já é algo que me irrita, sabia? Quando aquele tiozão chega no dia. E aí, já tem namoradinha no colégio? Caraca, gente, é uma criança que já tá falando que tem namoradinha? Uhum. E esse é o lugar onde o responsável precisa pontuar, tipo assim, criança não namora. E assim, fique aí com a sua insatisfação da minha resposta. A minha resposta pra você é essa. Porque a gente precisa, de fato, começar a pontuar essas questões, né? Porque senão eles fazem essa piadinha do tio velho, né? Como se fosse normal e natural, algo que não é, né? Voltando para esse tema, o que acontece com os homens até hoje, né? Independente de ser nos anos 80 ou hoje, é a questão da virilidade. Então, o homem, o menino, né, uma criança, 12 anos, ele já começa a sofrer uma pressão de ser o pegador. De ter essa postura, sabe, do forte, do viril, do que faz e acontece. Isso não mudou. Do que sabe fazer, do que né? sabe fazer. Então, ele sofre uma pressão muito grande para iniciar uma atividade sexual, uma vida sexual, quando às vezes ele nem pensou sobre isso ainda. E geralmente, gente, isso vem, a grande maioria das vezes ainda vem de dentro de casa. De dentro de casa, que você fala, a própria pressão dos pais, dos tios. Da família, Você vê muita né? gente, muito menino, amigos. Como é que você iniciou? Ah, com uma amiga da minha mãe. Ah, com uma pessoa mais velha. Ah, Amiga com da uma minha mãe, não pessoa consigo nem imaginar uma coisa Com dessa. uma Nossa, pessoa que gente, trabalhava é. na minha casa. Sim. Não, Entendeu? e esse bem início mesmo, você tá vendo um filme, vendo novela, sei lá, uma coisa na TV, mesmo meninas assistem, mas às vezes as pessoas não se preocupam em não deixar a menina assistir. O menino, Mas o que o quer mais menino- é que ele assista, porque ele tem que saber. Exatamente. Então, sabe? ele tem que estar exposto ali, porque ele já tem que conhecer sobre isso. Isso. Ele já tem que... E aí a gente começa a olhar para esse lado da masculinidade, onde eles precisam desempenhar uma performance desde cedo. E objetificar sempre a mulher, Sim. né? E aí, o que acontece, né, nessa grande maioria das situações é que ele vai lá, ele já é forçado a algo que ele nem está emocionalmente envolvido, ou que ele está amadurecido para isso, né? E a gente pode ter o caso deu certo, né? Tudo funcionou, e quando não dá certo? Qual é o trauma que se causa nessa criança com essa não performance? E aí a gente começa a ter um outro problema, porque essa criança sofre uma pressão tão grande de eu faço e aconteço, que talvez ele não vá falar que não fez e não aconteceu. Então aí a gente vai para outro problema, uma falta de diálogo, né? Assim, eu não converso em casa sobre as minhas inseguranças, porque eu tenho que estar seguro. Eu tenho que bancar aquilo ali. Então eu não converso. Hoje eles vão olhar para o ChatGPT, né? Talvez vão conversar sobre isso aí. De uma forma muito ruim, porque é uma máquina feita por humanos, mas é uma máquina. Não tem ali um acolhimento, não tem um colo para te dar, né? Então essa é uma questão. E a outra questão é que quando eles começam muito cedo e eles não têm troca sobre isso, não conversam sobre isso, aonde que eles buscam aprender? Na pornografia. E aí, eles precisam tentar desempenhar com a mesma performance daquele vídeo que ele assistiu. E que injusto.
Muito. E que injusto para todos os lados, Para tá? todos os Injusto lados. para eles e injusto para as mulheres, porque depois, quando vem para as Pra mulheres... gente, só Jesus. Nem Jesus, gente. Não vou botar nem Jesus nesse falar. Porque, coitado, ele deve ficar lá de cima pela madrugada. Né? E é isso, assim, eu simplesmente tentei aprender um negócio por um vídeo onde só tem performance. Onde não tem cuidado, onde não tem emoção, onde não tem troca, né? Então, é muito injusto que eles comecem tão cedo também. É muito injusto que eles sofram uma pressão para começar. E isso não fala... Gente, a infância não fica na infância. Não mesmo. Então, isso Você vai levar pro resto sendo da vida. carregado. Esse adulto vai ter que performar sempre. Esse adulto não vai saber lidar com as inseguranças dele. E ele precisa sempre botar aqui, ó, eu faço e aconteço. Quantos vocês não conhecem que tem esse mesmo perfil, né? Esse mesmo comportamento. Um comportamento praticamente moldado lá na infância dele. Uma coisa que você falou que eu achei muito importante, a infância não fica na infância, né? E aí a gente vê adultos hoje, homens, né, que na performance sexual querem performar como na pornografia, que, gente, não sei vocês, mas eu já falei, querido, mulher não tem um botãozinho que você vai... Pim! E a gente já tá lá. Não, porque acho que é isso, né? Então, eu acho que é muito, muito injusto, né? Muito injusto. Quando a gente fala sobre feminismo, e aí eu vou falar o patriarcado, o machismo, os homens não conseguem perceber o quanto é ruim para as mulheres e o quanto é ruim para os homens, né? Porque quando a gente fala dessa pressão sexual para as mulheres são reprimidas, né? E quando a Mari falou do passivo, é isso, o olhar do outro, é o outro, e a gente sempre fica nesse do objeto, de ser desejada, Sim. né? Quanto os homens não. Os homens têm que ser o ativo, tem que ser o que vai, o que faz, o que acontece. E a gente leva isso para nossa vida adulta. Eu comecei a falar sobre sexo muito tarde. Assim, de conseguir falar sobre isso, conversar, que era algo que eu tinha vergonha. Sim, porque sexo para as meninas é tabu. É tabu. Sim. Né? Então, ver como é injusto, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres, a questão do machismo, do patriarcado, quanto isso impera. E sempre lembrando disso, a infância não fica na infância, né? Mas sabe uma questão que eu acho que é importante a gente olhar? Porque, assim, a gente está falando, é claro, da sexualidade, a gente está falando sobre performance no sexo, na relação, né, sexual ali, mas é que ela não é só para isso. Essa pressão, essa necessidade da produtividade, de ser o fodão, né? Isso não é só na cama. Por isso que é tão injusto que eles sejam expostos a uma situação como essa tão novo, da forma que é, porque é cobrado dessa pessoa que ele tenha uma performance em tudo. Por isso esses desdobramentos, né? Por isso os homens são, a maioria, como autores e como vítimas de crimes violentos, por exemplo, como o homicídio. Já minha cabeça vai lá na frente. Já é um desdobramento disso, do cara ter que ser sempre o certão, o fodão, desde a infância. Que isso não entre como justificativa para Não, os erros não, cometidos. certeza, mas assim, tem Mas sim, É tem reflexo, uma né? raiz, com toda certeza. É um reflexo daquilo ali, né? Uma exposição. Agora, voltando aqui para as meninas, nós sabemos que as meninas são as maiores vítimas de pressão, meninas e mulheres, né? Mas como estamos tratando de meninas, de pressão estética. E como que essa pressão estética e juntamente com a erotização vai acarretar, ou vai causar ou piorar problemas nas meninas, como depressão, ansiedade, esse tipo de coisa. Só vai alavancar, né? Acho que é uma disparada dessas questões de padrão estético que as meninas sofrem.
E as meninas sofrem isso muito cedo, né? Porque elas já começam a ser expostas a isso, já começam a utilizar isso, já começam a... Isso é coisa de menina, muito cedo, né? Então, toda essa questão de pular fases, né? De quanto mais cedo ela é apresentada aquilo, mais cedo isso gera, sim, uma cobrança, né? E se a gente olhar, né? A gente falou sobre rede social, o quanto que é positivo, mas eu tô já começando a nem acreditar tanto no positivo, tá? Porque, assim... Pra criança, eu acho que não tem nada de positivo. Pra criança não tem, falei criança não tem nem que tá ali. Falei com a rapidez, A como as rapidez da informações velocidade. chegam. sim. Sim. Porque o que acontece ali? A criança já tem essa questão, já começa a questão da comparação, tá? Então, eu já começo a me comparar com o outro. E aí, eu começo a comparar o meu cabelo, eu começo a comparar o meu corpo. Então, tudo isso a gente está associado a padrão estético, tá? Vocês falaram aqui de 15 anos colocando silicone. Gente, 15 anos colocando silicone, seu corpo nem tá formado ainda direito. Você tá botando um corpo estranho ali. Você né? nem amamentou se você vai amamentar. Exatamente. Né? Então, olha que risco, né? Cada vez mais cedo que as meninas, as mulheres, a grande maioria ainda, tá sendo exposta. O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de país que realiza cirurgia plástica. É assustador pensar nisso. Então, esse é um número que mostra essa questão do quanto que essa cobrança por uma performance feminina, né? Por esperado, né? O que eu espero? Eu espero que vocês tenham o cabelo alinhado, eu espero padrão, que você né? tenha um padrão mesmo, né? Mas eu espero que você cumpra esse padrão. E se você não cumpre esse padrão, você começa a buscar alternativas para você cumprir esse padrão, né? E aí, gente, é um ciclo sem fim. Sabe uma coisa que eu tô correndo atrás do rabo o tempo inteiro? Né? E o quanto que isso vai gerando ansiedade, vai gerando a depressão. E eu nunca me sinto satisfeita com a forma como eu estou. É como se eu nunca alcançasse aquele padrão. Até porque toda hora tem uma coisa diferente. Né? É isso, tem até tem um termo... Ai, eu esqueci. Ticket rosa. Alguma coisa assim, que são as coisas femininas. Rosa. Nunca ouvi E falar. principalmente as femininas, no geral, e as de criança. São muito mais caras do que as comuns. Assim, por exemplo, você vai comprar uma pasta de dente que é voltada para mulher ou para criança, se for uma menina, então é muito mais caro do que uma comum, que um homem poderia usar. Se você for comprar coisas básicas, uma roupa, tudo é mais caro. Uma Gillette raspar, qualquer coisa para mulher. Mas eu não Pra sei o nome mulher. daquilo. Para mulher é mais caro. Lâmina de barbear. Lâmina de barbear. E é, assim, comprovadamente muito mais caro para mulher e para criança. Então, se é mulher e criança, é menina, você vê que as coisas de menina, assim, são muito caras. E muita oferta, e elas, numa idade muito tenra, você já vê as meninas usando muita coisa e estimuladas a competirem uma com as outras, sabe? Você tem que ser a mais lindinha, a mais arrumadinha, Ai, com a gente, roupa da falando moda. isso, essa coisa do TikTok mesmo, esse cabelo do dia maluco, que eu vejo as mães Isso é um competindo inferno, para isso levar é um o cabelo inferno. maluco mais elaborado. Isso. Porque a grande questão é que essa competição... Pagam profissionais ela para tá fazer. começando... Ela está começando com a criança ou com os pais? Quem está competindo ali? Porque a criança tá, sei lá, qualquer coisa. Mas aí você chega na escola, né? E você fez qualquer coisa, e aí vem a outra que foi no salão e que fez uma super produção. Uma pista de corrida na Gente, cabeça, cara, eu não consigo da nem fazer uma criança. Maria Chiquinha na minha Eu filha, também não, eu tô porque fazendo sai com um outra. negócio assim, entendeu? Eu sou péssima. Minha mãe que arruma o cabelo da minha filha. Arrumava, né? Que agora ela já entrando na adolescência, só quer usar o cabelo corte lá, do jeito dela. Aham. Mas quando tinha essa fase, tava nessa fase de arrumar o cabelo, sempre foi minha mãe, porque eu nunca tive jeito para essas coisas.
E aí Nunca que tive. entra o que eu tinha falado da eu vou sustentar. Mas você não vai no salão fazer. Mas aí a gente, né, enquanto pais, a gente dói o coração da criança, né, sentir aquela coisa que a criança precisa se frustrar, gente. Ainda tem isso. Quanto que você se frustra na sua vida hoje? Você, eu. A criança Todo precisa dia. se frustrar. Muito mais do que eu queria. Na verdade, a gente está querendo saber o que vai ter aquele dia. Quando que os humilhados serão exaltados? Ficou Lágrimas nessa de fila. sangue aqui. Todo dia isso. As é uma crianças frustração. não estão aprendendo, não estão lidando com frustração. Porque aí, então, beleza. Aí eu chego na escola com meu cabelo maluco, que não tá tão maluco quanto o outro maluco ali. E eu fazer o quê? Amanhã, então, você vai fazer no salão. O que eu faço? Eu não permito que você sinta frustração. E aí, o que a gente cria um adulto lá na frente? Como que esse adulto vai ser disfuncional lá na frente? E aí é disfuncional no mercado de trabalho. Porque vocês já trabalharam em empresa que vocês não se frustram o tempo inteiro? Eu sou dona da minha empresa e eu me frustrando. É isso. Então, assim, aumenta cada vez mais, inclusive, as desistências. Eu desisto com uma facilidade. Mas por que eu desisto com facilidade? Porque eu não sei lidar com aquilo. Eu não sei lidar com o fato de que com 15 anos eu não tenho o peito que você tem. Cada um tem o seu. Mas o quê? Porque com 15 anos você precisa dos pais para poder bancar um silicone, não é? Ou seja, mais uma vez, aonde que está a grande questão? A grande questão não está na criança. Tá naquilo que eu sustento ou não dessa criança. Isso é pura verdade. Ainda mais com... você tem a filha da idade da minha, com escola e tudo. Você vê, às vezes, tal criança... ela é assim. Quando você vai ver os pais... Você fala assim, dá para entender por que essa criança é desse jeito. Porque ela só vai... ela não vai sair do nada. Pode até acontecer, mas ela não vai sair do nada. Normalmente, ela vai reproduzir, né, uma conduta, ou vai reproduzir, ou vai querer chocar uma conduta que ela vai vivendo ali. Ou seja, chegamos naquela fase que a gente fala, mas você não é todo mundo. Aí a minha filha fala assim, mas todo mundo. Se eu tô no mundo, eu sou todo mundo. Eu falei, mas você não é todo mundo. Mas precisa pensar tão rápido assim, gente, que eu tenho que pensar aqui nessa resposta. Você frustra a criança e vem de novo a culpa materna. E vem de novo a culpa materna. Mas aí tem um lugar que a gente precisa falar assim, eu vou ficar com essa culpa aqui, porque Melhor, né? Que a gente eu prefiro ficar com essa culpa agora do que mais tarde. do que a culpa que eu vou ter lá na Exatamente. frente, né? A minha filha fala assim, mas mãe, quanto que eu vou ter telefone? Talvez com 18 anos. 18 anos, aí eu falei, 18 acho que você pode. Mas ela 7 anos, gente, é impressionante, assim, o negócio... Eu não lembro de 7 anos ter uma sagacidade para responder certas coisas. Mas eu vou precisar para fazer meus trabalhos da escola. Falei, então, você vai sentar no computador do meu lado e vai acessar o que você precisa, tá tudo bem. Não, mas eu vou precisar. Tem um argumento, eles têm argumento, eles sabem argumentar. E a gente precisa bancar, porque é isso. Eu prefiro essa culpa de agora, dela triste agora, porque não tem, do que a culpa que eu teria lá na frente, do transtorno que seria essa... Quando começa a chorar, essa coisa, eu quero falar, eu sinto muito. Eu sinto muito. Se você quiser, eu posso te dar um abraço. Quer sentar no meu colo? Eu sempre falo assim, quer sentar no meu colo? Quer um abraço? Porque é o que eu posso fazer por você. Você vai ficar com esse não aí. Que a gente... Eu não consigo dizer não pros meus cachorros, imagina uma criança. Ai, gente. Por De isso fato, que o eu tá não... sem limite com aquela bolinha dele. E agora é a mãozinha. Eu comprei uma mãozinha da Wandinha. Mentira. O quê? Ele fica em pezinho, assim, querendo pegar a mãozinha no... gente, por isso que eu não tenho filho. Mas olha, a gente tem um lugar aí do acolhimento, assim. A vida sem acolhimento, ela de fato é uma vida sem base. E quando a gente fala um não, assim, eu valido a emoção da minha filha quando ela fala que ela tá triste porque ela não tem. E aí eu falo assim, eu realmente entendo que você tá triste com isso.
Mas, vírgula, você não tem idade para isso. Eu estou te protegendo e você não vai acessar isso. Ela lá em casa, ela não acessa telefone, acessa se a gente, claro, estiver em algum lugar, no carro assiste Netflix, que é a única coisa, ela não pode assistir YouTube, lá em casa é proibido. Mas Netflix, ela pode assistir um filme, um desenho, né? Então, essas coisas... E ela tem tempo de tela. Então, ela só tem direito a 1 hora por dia. Coisa que ela cumpre muito bem, tá? Que ela, quando eu falo, já deu 1 hora, tá bom, desliga. Tem dia que ela vai tentar barganhar. E eu falo assim, talvez eu te dê 5 minutos, ou não. Então, vai depender do dia. Mas ela segue muito isso, né? Só que como ela assiste só a canais, né? De televisão, Netflix, filme, sempre tem a classificação, né? E é interessante porque eu já ensinei pra ela assim, qual é a classificação que tá ali? 10. Eu falei assim, você tem 10 anos? Não. Eu falei, então você pode assistir? Não. Mas mãe, não sei quem, porque aí sempre tem alguém, né? Mas fulano assiste e fulano tem a mesma idade que eu. E aí eu explico assim, você com 7 anos não está preparada para receber isso. Esse conteúdo não foi feito para uma criança de 7, foi feito para uma criança de 10. Aqui em casa, você não pode. Se a criança lá pode assistir, essa é uma regra da casa dela. Aqui em casa a regra é outra. Ah, e aí eu acolho, eu valido essa emoção, valido esse sentimento, respeito aquilo que ela está sentindo, dou abraço, dou colo, dou beijo. Mas não. Aí você já começou a responder a minha outra pergunta, que eu ia fazer. Quais as ferramentas práticas, quais as dicas, né, você como mãe psicóloga, dariam para os pais, que aqui nós temos muitas mães que nos assistem, para tentar proteger essas crianças dos conteúdos impróprios e da tentativa de terceiros virem aliciar essas crianças. Porque o que acontece na internet é a aliciação. Na nossa época tinha o moço do filhotinho de cachorro, da bala. Sim. Hoje, a criança sentada no sofá pode estar recebendo uma mensagem de algum estranho, né? Você mesma falou, né? Na nossa época era não fale com estranhos quando a gente ia pra rua. Hoje as crianças no celular estão na rua com estranhos de qualquer lugar do mundo. Então, qual dica prática você, como mãe psicóloga, daria para as mães que estão nos assistindo? Primeiro, criança não tem acesso à rede social. Inclusive, tem regra, né? Você tem o limitador de idade para acessar a rede social, né? Mas que é na adolescência, se eu não me engano, 14 anos? Não sei. Também não sei. Normalmente as pessoas burlam, né? Bota... É isso que eu ia falar. Fake. Eles burlam, mas assim... Primeiro, assim, ok. Eles podem burlar, mas dentro da sua casa, qual é a regra? Criança não usa rede social. Criança não tem que estar inserida naquele lugar. Aquele lugar, rede social, ela é para adulto, não é para criança. Por vários motivos. Além desses todos que a gente está falando de exposição, vocês, tá? Conseguem controlar o tempo de vocês de acesso de rede social? De nenhum. Não. Quantas vezes vocês já se falam assim, nossa, perdi um tempo no Instagram? Se nós, adultos, temos dificuldade para controlar, para administrar, para fugir desse lugar que leva pra gente para um vazio eterno, imagina uma criança. As crianças passam numa rede social 10, 12 horas facilmente. Por quê? Foi aquilo que você falou, não tem fim. Você fica ali eternamente. Então, a criança não pode estar ali exposta. Ele não tem controle, ele não tem amadurecimento para estar ali. Para estar em algo que é gerador de gatilho, desperta ansiedade, desperta depressão, compulsão por compra, por comida e diversas outras, que coloca a saúde dele em risco, porque começa a fazer um monte de joguinho, de desafios, né? Então, assim, não tem amadurecimento para estar ali. Ele não tem discernimento para entender o que é risco e o que não é. Então, a criança não tem que estar ali. O adolescente já começa a estar ali, é mais difícil, né? Até porque, se eu não me engano, é 14 anos, tá? Depois a gente pode tirar essa dúvida. Ele já está ali, mas ele precisa de supervisão. Os pais precisam supervisionar, sim. E isso não é invasão de privacidade. Isso é proteção.
Porque invasão de privacidade é quando você realmente expõe aquela criança, quando você tira a foto e manda. Isso é invasão de privacidade. Agora, proteger ela de olhar o que você está fazendo, com quem que você está falando, né? Tem como você limitar o tempo de uso de tela, né? E é isso, é sobre manter as regras. É sobre aqui em casa a regra é essa. Mas a primeira coisa que eu acho que é fundamental é que, assim, você precisa estar ali. Essa criança sozinha, esse adolescente sozinho, dentro de uma rede social, ele está em risco. Então, deixa eu olhar seu telefone. Eu uma vez passei por uma situação, eu tava no hospital esperando o filho de um amigo nascer, e aí a criança chegou e perguntou assim: mãe, o que é isso? Uhum. Uma criança que devia ter uns 10 anos. Na hora, todo mundo ficou calado, um se olhando, perguntando aonde Por essa que isso veio, criança né? ouviu essa palavra. Aí a mãe foi tentar entender aonde que a criança tinha ouvido, em que momento, porque como que uma criança de 10 anos, um menino, vai Conhece ter essa palavra. conhece essa palavra. Ele viu em algum vídeo desses de YouTube, desses influenciadores infantis. Aí eu fiquei assim, eu fiquei chocada, gente, bem chocada. Porque também tem uma outra preocupação, né? Assim, ele escutou ou isso foi uma situação que aconteceu? Sim. Né? É tenso demais, gente. Criar é tenso demais, é preocupante demais. Por isso que, assim, como é que eu deixo esse adolescente ou essa criança sozinha acessando um monte de coisa que ele não sabe? Porque na nossa época que a gente repetia o palavrão, que a gente falava, eu lembro, já aconteceu de falar um palavrão, que agora eu não me lembro qual foi, e minha mãe falava assim, você sabe o que significa isso? Aí eu, não, mas eu usei, né? Então, na nossa época tinha isso. Agora, o que eles estão vendo que, assim, você sabe o que significa isso? Então, se você puder limitar o uso, não usar, é ótimo, maravilhoso. Se for usar, usa com... Moderação. Não é só sobre moderação, mas use com supervisão. Precisa de supervisão. Gente, a gente se demole, a gente cai em umas. Com certeza. Não é não? A gente até falou de algumas, né, para nós adultas, algumas influencers que a gente nem segue mais, porque você vê aquilo ali e se compara e dá uma depressão. Você imagina uma criança. Que agora tem um monte de influenciadores mirins, né? Falando, uma dessas, minha filha viu, a criança tava no Beto Carreiro, não sei, tava na Disney, e ela nunca foi à Disney, nunca foi na... Mamãe, eu quero ir. Eu falo, você quer? Pede pra Deus. Ela Deus começa não. a rezar. Falei, isso daí, Não. sabe? É uma das coisas também que eu não deixo mais ela assistir nada disso. E que eu acho isso, esses vídeos, né? Que tem Parece vídeos de inocente. criança, que fazendo a rotina da criança e os pais participam disso. É de uma coisa tão surreal, gente. Porque, assim, como é que você tá ali mostrando o quanto que... Não tem um cuidado com o que eu mostro ali, né? Em geral. Aí a gente volta pra roupa, a gente volta pra tudo. Mas, principalmente, eu acho que quando a gente tá na rede social, isso vale pra mim, vale pra todas vocês aqui, do cuidado do que a gente desperta no outro quando a gente tá numa rede social. Porque é isso, o outro que tá ali sempre vai olhar a sua grama como a mais verde. Sim. E tem um cuidado sobre isso, né? Assim, ultimamente, eu tenho me policiado muito com relação ao uso de rede social. Eu limito meu tempo, eu sou um pouco disciplinada, né? Então, assim, eu só tenho direito, estipulado pela minha pessoa, a 30 minutos de Instagram. E eu uso os 30 minutos, ou às vezes até menos. Mas quando ele me vem lá, você usou os seus 30 minutos, acabou. E por que isso, né? Quando você começa a fazer isso, você começa a perceber, se perceber. O que eu compro mais, o que eu quero mais. Porque o meu querer, ele não acaba. Aquilo ali é uma geração de querer absurdo. Então, quando você diminui o seu tempo, você diminui
as suas necessidades. Eu tenho que ter aquilo. Se desperta a vontade de uma coisa que você nem sabia que existia. Você nem sabia que tinha. E que você, na Eu real, nem queria precisa isso. muitas das vezes. Não. Eu já comprei coisas na internet, apareceu propaganda pra mim. Aí eu fui lá, comprei, chegou, falei, cara, como eu vou usar isso aqui? Aí tá lá. E tá Um monte de lá, coisa, né? tá lá. E tá lá. Então, olha como a gente cai nessas pegadinhas. Imagina uma criança. Né? Porque aí a criança começa a pedir, eu quero isso, eu quero ter aquilo. Né? A criança que tem muito, ela não consegue nem brincar com o que ela tem. É verdade. Exatamente. Ela nem usa aquilo que ela tem. Assim, a gente tinha muito, assim. Pra mim, o melhor exemplo é a criança que recebe o presente e brinca com a caixa do presente. É normal. Que é Isso aí maravilhoso. Eu acho que eles já ensinam pra gente, eles já mostram pra gente qual a necessidade. Eu só quero brincar. A criança tem que brincar, ela não tem que ter muito. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Que a gente, porque a Minha gente que filha é cria louca essa por caixa. necessidade. Doida da caixa. Pra gente não criar essas necessidades neles, né? Necessidade de roupa, necessidade de tudo. Aí, né, puxando essa parte da sexualidade, como falar com a criança, né, sobre sexualidade e conversar sobre o corpo, sexualidade de forma saudável, que não seja reprimindo e que também não aborde nada que a criança não sabe antes da hora. Como Que ela ainda falar? não chegou na hora pra isso, Qual né? seria a melhor forma? Assim? Primeiro a gente tem que entender se a gente está levando essa necessidade para a criança, né? Porque às vezes essa necessidade ainda não despertou nela. A gente que já está adiantando um processo, né? Mas também sou super a favor de diálogos abertos, porque a criança precisa se sentir sempre confortável para chegar dentro da casa dela e perguntar. Sem ser julgada. Né? Sem ser julgada. Então, quando a criança vem com uma pergunta como essa, se minha primeira resposta é: você escutou isso? Talvez eu já tenha quebrado aquela criança ali. Talvez ela não me traga mais uma pergunta. Então, eu tenho que receber essa pergunta, conversar com ela sobre isso, entender, mas o que você acha que é? Vamos lá, onde que você escutou, e você vai trocando sobre isso. Mas a criança ainda não tem esse despertar. Esse despertar começa, né? Deveria pelo menos começar, quando ela começa a entrar na puberdade. E aí a gente começa a tratar esses temas. E sempre tratar a gente de uma forma sem rodeio. Porque lembra vocês, quando vocês eram adolescentes e queriam conversar com uma coisa, saber, ter uma curiosidade, aquela curiosidade não ser atendida, porque... Né? Não sei o que eu falo agora. Assim, a gente precisa de fato ter diálogo aberto. Se eu tenho abertura para tratar aquilo, ela tem abertura para trazer aquilo de volta. Mas eu entendo que isso acontece quando a gente está indo para a puberdade, tá? Porém, algumas crianças podem ser expostas a isso de outra forma. Então, estava assistindo lá um vídeo de desenho e pá, caiu naquela página. Aí eu preciso lidar com aquilo. Mas mesmo assim, nessa época que você considera mais adequada, né? Puberdade, você acha que a gente deveria informar ou esperar chegar as dúvidas e ir trabalhando com a criança? A gente precisa entender que cada criança e cada ambiente que ela está exposta traz uma referência diferente, né? Então, tem criança que a gente já percebe que ela tá ali numa exposição da escola, tá? Não é ambiente só internet, não. Mas você percebe que dentro das amiguinhas, uma amiguinha começou a namorar mais cedo. Ela tem questionamentos. Ela já começa a ficar com isso. Né? Ela começa a ter questionamento da sexualidade. Né? E aí, se a gente começa a conversar, a gente precisa entender que cada caso é um caso. Porque eu tenho receio de dar uma resposta muito generalista e para cada caso funciona de uma forma diferente. Né? A minha sobrinha, que tem 13 anos, ela não despertou para isso ainda. Não despertou nem para beijar na boca. Então, trazer esse tema, às vezes, não cabe. Porém, ela tem amigas que namoram. E aí a gente conversa com ela sobre isso. Mas e aí?
que você pensa, como é que é isso, o que você já escutou. Você tem alguma curiosidade? Você tem alguma curiosidade? Você quer saber alguma coisa sobre isso? E, gente, o que não falta hoje é livro para conversar sobre esse tema com criança. Até para criança. Se você quiser, eu te dou, porque agora eu não lembro o nome. Então, assim, tem livro, tem conteúdo pra gente sentar com a criança e conversar. Na minha época, minha mãe não falava comigo sobre sexo. Né? Como é que a gente vai descobrir como é As que crianças faz? são muito expostas a isso. Outro dia, minha filha vai fazer 7 anos ainda, de 6 anos, ela chegou e falou assim: Mamãe, fulano disse que eu sou... Alguém quase da idade dela, um ano mais velho. Fulano disse que eu sou uma gata. Aí eu falei: mas você é mesmo, você é muito bonita, não sei o quê. Aí daqui a pouco ela veio outro dia. Ele disse que me ama. Ele disse que vai namorar comigo quando eu crescer e tal. Eu fiquei bem assustada. Uhum. Ela não tem noção muito bem, eu deixo ela falar, né, vou respondendo. Ela não faz uma pergunta, mas só a me trazer essa história já é Baque, bem né? assustador, Uhum. né? Lu, tem alguma sugestão de livro que você possa deixar para falar sobre esse tema com as crianças e com os adolescentes? Para mim, interessa com os adolescentes, que minha filha está entrando nessa. Mas eu posso mandar pra vocês, porque eu esqueci o nome dele. Eu tô aqui, Não, ó. pode, eu tô a vendo a gente capa do coloca- livro, mas não consigo lembrar o nome do A gente livro. coloca na depois você descrição manda do e a gente vídeo. A gente Tá. coloca na descrição do vídeo, porque realmente eu fiquei interessada. Tem sim. O que eu ia te falar com relação a isso, Cris, a minha filha, ela é... Sabe aquela coisa, vou cuspir pro alto e cair na nossa testa? Foi assim, tá? Porque na minha casa, eu nunca fui do mundo das princesas. Não era uma coisa que me chamava atenção. E ela sempre foi princesas, tá? Assim, consumia aquilo, vídeo de princesa, filme de princesa. E ok, deixei isso, né? É um direito dela também, aonde ela vai. Sempre com muita orientação de que o final feliz não existe. Né? Assim, Príncipe muito não realista. Eu fiz isso semana passada. Ela foi ver a Branca de Neve. Aí tava naquele caixão de cristal. Não, mas por que ela tá aí? Ela tá morta? Mas ela não tá morta, né? Eu falei: não, eles ficaram com pena. Acham que ela tá morta e ficaram com pena de enterrar porque ela é muito bonita. Ela: mas já viu? Eu falei: mas é no príncipe não, ela se salva sozinha. As princesas sempre se salvam sozinhas. Ela é mesmo. Ai, minha mãe se acabando de Sai rir. dessa romantização, mas ela tem disso dela, né? A gente não pode deixar a personalidade da criança, né? Não posso barrar isso. Então, ela tem. Então, ela sempre tem essa coisa do quando eu casar, meu Deus, né? Mas ela traz isso muito forte com ela. Mas como lá em casa é muito assim, quando você for grande, você vai decidir. Mãe, mas eu vou casar e vou ter filho? Quando você for adulta e tiver idade, você vai decidir se você vai querer casar e ter filho. Você pode querer ou não pode não querer. Você pode nem querer casar, inclusive. Então, isso é uma coisa que, assim, assusta. Porque também ela tem dela, né, de falar de namoro, de casamento, porque é dela, mas também não é fomentado lá em casa. Mas também tem essa outra coisa de vir da escola, de falar assim, alguém me mandou um bilhetinho falando que me ama, né? Ela falou assim, mas ele te ama porque você é uma pessoa muito legal, vocês são amigos. A gente precisa entender que esse amar, pra gente, tem um significado, pra criança é outro. E a gente precisa aprender a nomear isso pra eles. Porque senão a gente está levando em consideração o que a gente está falando de amor. O que a gente está... Como que pra gente isso soa? Pra criança é diferente. A gente precisa falar assim, porque você é uma ótima amiga, vocês são muito amigos, são legais. Foi isso que o pai Mas dela lá na falou. frente a gente vai casar. Quando eu for adulta, eu vou casar com ele. Eu falei assim, aí você vai ver. Porque pode ser que você nem ache mais ele bonito quando você casar. Quando você crescer. Né? E isso eu acho bem bacana, assim. Porque isso, mais uma vez, gente, não tem como não falar. É sobre a atuação dos pais com essa criança. A minha filha, ela é essa coisa toda da princesa e ela quis fazer um aniversário da Jasmine. E aí toda de princesa, fantasiada de Jasmine. E aí tem uma coroação, né? Nas festas de princesa, as meninas são coroadas como princesa. Elas ganham uma coroa, né? Queria porque queria a coroa. Mãe, eu quero ter a coroa, eu quero aquela música. Ok, vamos lá. E aí ela fez, aí na hora que a Jasmine vira pra ela e fala assim, você promete... obedecer sem... Obedecer não é uma palavra que a gente usa muito lá em casa, porque a gente usa o respeito e não a obediência, né? Então, assim, você promete obedecer sempre os seus pais? Aí ela foi olhando. Você promete sempre dormir cedo?
E aí ela foi um monte de promessas que ela tinha que fazer, que ela tinha que cumprir um papel de uma princesa, né? Assim, dito como princesa, que é fora de tudo que a gente faz lá em casa. E ela com a coroinha na mão, ela pegou a coroa e falou assim, toma, eu não quero ser princesa. Acabou, o aniversário era o parabéns. Era a hora do parabéns, acabou todo mundo gritando, é isso aí, Júlia. Ela devolveu a Jasmine ficou assim, ó, mas Júlia, não sabia o que fazer, e ela devolveu a coroa, assim. É isso, Fique com a sua é assim coroa. que eu tenho que ser? Eu não quero ser isso. Muita É responsabilidade. muita função, Muita entendeu? função. Toma isso aí, porque assim, não, eu não vou ser isso. E ok. E com essa terminamos. Mulheres, não sejam princesas. Joguem suas coroas, quebrem seus sapatinhos de cristal. E quem tem filho, por favor, fica de olho no filho de vocês. E depois a gente deixa o nome dos livros. Já deixa, isso. curte, comenta e compartilha, que todas as informações aqui são importantes. Até a próxima, gente. Tchau, Beijo. Tchau, obrigada.